Hoje a gente vai dar continuidade ao app da NASA com TDD e Clean Architecture. Se você não sabe o que são essas coisas, não tem problema, eu vou deixar um vídeo aqui no cardzinho onde eu explico tudo isso. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu trago um conteúdo bem legal sobre Flutter e programação no geral. E se você já tá comigo aí há um tempo nessa série, hoje a gente vai dar continuidade no Data Layer, é a última etapa do Data. Hoje a gente vai fazer o Data Source Implementation, que é a parte que realmente toca na API, beleza? Na próxima aula a gente vai fazer sobre o Presenter, que é a parte da interface gráfica, né, UI. E aí, fechando essa série com o Presenter, eu vou gravar um vídeo para tirar todas as dúvidas que forem surgindo. Então é só deixar nos comentários que eu vou querer gravar um vídeo para sanar tudo que ficar de dúvida, beleza? Combinado? Então, bora lá o código? Bom, pessoal, vamos começar aqui então. Dessa vez a gente vai estar usando a nova versão do Mocktail, que andaram me perguntando, deu uma mudadinha. Eu dei uma olhada na documentação. A gente vai usar a 0.1.1. Beleza? Já vou mostrar como que faz para usar. Então, aqui no projeto, a gente tem agora o nosso domínio. Em Features, a gente tem um domínio. No nosso domínio, a gente tem entidades e cases e repositório abstração. No Data, a gente já tem nossos repositórios de implementação, nossos models. E a gente vai criar o Data Source implementação. Por enquanto, a gente só tem Data Source abstração. Então, ele que vai fazer de fato a chamada para a API. Aí a gente cria também um teste para ele, né? Que a gente vai desenvolvendo ao mesmo tempo que a gente vai testando. É importante não esquecer a palavrinha teste, underline teste, porque senão não vai rodar. E agora a gente vai criar então a nossa classe de implementação, que vai implementar, dar um implements na nossa abstração. Então, lembrando, essa abstração ela é aquele contrato que força a implementação a implementar certos métodos com certos retornos. Então, é aquele contratinho que a gente faz. Então, aqui a gente já tem então um método. Aí é um método que ele tem uma resposta de Space Media Model, porque o nosso data source vai responder sempre com model. E agora a gente vai ter o nosso main no nosso teste. Aí a gente vai criar a variável, né, que vai receber esse Space Media Data Source Implementation. A gente pode colocar na hora de declarar só a nossa classe abstrata e depois na hora de realmente instanciar, a gente instancia a implementação. Então, o que a gente está testando aqui? A gente está testando o Data Source Implementação. É esse o objetivo deste teste. E a gente vai ter um HTTP Client. Então, a gente vai criar uma abstração para esse client. Para conseguir mocar mais fácil, para conseguir implementar com o package que a gente quiser. Então, por exemplo, a gente vai criar com HTTP, mas a gente poderia também criar com o DIL, por exemplo. Então, se a gente faz uma abstração, a gente não fica preso aos packages. A gente pode implementar depois de outro, se a gente quiser. Aqui a gente vai criar, então, o HTTP Client Abstração. Por enquanto, a gente não está colocando nada do package do HTTP. Por enquanto, é só realmente a abstração, que vai ter os métodos get, post, pode ter delete, pode ter os métodos que a gente quiser. E a gente vai criar aqui só o get, só vou mostrar como que seria com o post, mas a gente só vai realmente implementar o get, porque é o que a gente vai usar, a gente só vai obter informações da API. A gente não vai mandar nenhuma informação para a API. Então, esse método get tem que receber a URL, e o post vai receber a URL e também um map com os dados que a gente poderia enviar para lá, se a gente quisesse enviar alguma coisa. Mas no caso a gente só vai fazer get mesmo, só estou mostrando como que faz o post. Aí a gente cria uma classe HTTP Response, então qualquer implementação ela vai acabar respondendo com HTTP Response. Agora, como ela vai responder, aí é uma coisa particular de cada implementação. Mas ambas vão ter que responder com um data, que é um dynamic, e um status code.
colocar ambos como required. E beleza, a gente já tem nossa abstração, então. Agora a gente já pode importar lá no teste. E agora a gente vai criar um mock para esse client, para a gente conseguir simular a resposta dele. Esse mock ele vai então implementar essa classe abstrata. E vamos importar o mocktail. Beleza, agora já com a nova versão do mocktail que eu falei. Vamos fazer um setup. Nesse setup que a gente vai instanciar essas variáveis. Importando o teste do Flutter. Então, na hora da gente instanciar esse HTTP client, a gente tem que instanciar esse mock que a gente criou ali em cima. O nome ficou diferente. Aí. E agora a gente precisa passar esse client por construtor para o data source. O que acontece aqui? Acontece que se a gente quisesse passar um client diferente, uma implementação diferente, através desse construtor a gente conseguiria passar. Então, ó, a gente passa o que a gente quiser. Então, a gente vai usar o HTTP, mas se a gente quisesse usar o DIL, a gente conseguiria ou alguma outra implementação que a gente quisesse. Então, aqui, beleza, vamos importar. E aqui ele ainda não está recebendo o client, porque a gente tem que passar pelo construtor. Beleza, agora ele já recebe o client. E isso aí. Agora vamos para o primeiro teste. O que o primeiro teste vai fazer? Ele vai verificar se está sendo chamado com a URL certa. Então, a gente tem que ver se está sendo passado o URL bem certinho, o endpoint certinho para esse meu client, na hora de chamar o método get. Lembra que aquele método get, ele recebe uma string. Então a gente vai verificar se ele está sendo chamado com a URL certa. Beleza, vamos fazer nosso AA. Então me perguntaram sobre esse AA, é um snippet que eu fiz. Eu posso disponibilizar como que foi em um outro vídeo. Ou mandar. Eu vou colocar também no link a descrição de como que faz snippets. É bem facinho de fazer, bem legal. Você consegue fazer snippet do que você quiser. Então agora essa mudança no mocktail, agora a gente tem que passar uma arrow function no nosso mock. Então quando a gente vai mockar, a gente passa uma arrow function e daí faz o que a gente realmente quer mockar, a função que a gente quer mockar. Então a gente vai passar n agora. Então se o método get for chamado com qualquer parâmetro, com n parâmetros, então ele tem que responder tal coisa. É isso que a gente está dizendo aqui. Como é assíncrono, a gente usa then answer. Se não fosse assíncrono, a gente poderia usar then return. Então esse client ele vai ter que responder com HTTP response. Aí a gente vai passar o data. Esse data vai ser aquele mock que a gente fez. Vai ser o Space Media Mock, que tem exatamente a resposta que eu peguei da API. Eu coloquei ali no Space Media Mock, é um JSON. Aqui, ó. É bem aquela resposta certinha da API. E o status code de 200, que status code de 200 significa sucesso. Então, quando o cliente for chamado, beleza? Ele tem que adicionar o late, porque agora com o null safety, igual eu expliquei antes já, o late é para variáveis que têm inicialização tardia. Então, a gente vai fazer a chamada agora desse nosso data source. A gente vai fazer de fato o act, que é get space media from date, que é aquele métodozinho, e a gente vai passar um datetime qualquer. Isso aí no momento, não, na verdade ele vai ser importante porque no endpoint ele vai passar esse datetime. Então a gente vai criar uma variável para esse datetime. Ele vai ser no formato datetime. Então isso aqui é uma coisa bem importante. Por quê? Porque
que a nossa API ela vai receber uma string. Só que dentro do nosso app não sabe que a API recebe string. Ele não está importando, dentro do mundo interno do app, não está importando com o formato das coisas que a API recebe. Então, o que importa dentro do app é que ele precisa manipular datetime. Então, essa função vai receber datetime e ela vai ter que... Porque o data source ele cuida da API, então ele que vai fazer as montagens da API. Se a API recebe string, ele que vai ter que converter. Então, beleza. Chamei o data source e agora eu estou verificando se o client vai ser chamado. Eu preciso verificar se o client está sendo chamado com a URL certa. Aqui é a mesma coisa, passar uma arrow function. Aí vamos verificar então se dentro desse, na hora de fazer a chamada desse método getSpaceMediaFromDate, do data source, a gente tem que verificar se quando ele for chamado, dentro do método, está sendo chamado também no client.get com o URL correto. Beleza, então agora a gente vai criar então uma variável para essa URL que a gente espera que seja chamada. A gente pegou lá da API essa URL, a gente passa então nessa API, a gente passa aqui, então essa aqui que a gente está usando aqui padrão de demo, e a gente tem também o date que a gente vai passar, a gente quer obter a imagem naquela data específica, então a gente passa em formato de string. Então como vocês podem ver, a gente está trabalhando dentro do app com datetime e a API ela precisa receber string, então esse é o papel do data source, fazer essa conversão. E a gente já vai ver como que isso acontece. Então beleza, a gente passa ali a URL que a gente espera, a gente vai rodar o teste e vai ver que não vai passar, porque ainda não foi implementada essa função lá no data source. Beleza, então lá deu um erro de não implementação. Então a gente vai lá no data source e vai resolver esse problema e vai realmente implementar. É bem nesse ponto que ele está caindo, ele está lançando esse erro. Beleza, agora então a gente vai dar um return e vai chamar o nosso HTTP client com aquele método get. Esse método get então recebe a string, que é a URL. A gente vai agora criar uma pastinha para guardar esses endpoints. No caso a gente só vai ter um nesse exemplo, mas a gente poderia guardar vários endpoints dentro dessa pastinha. Então eu vou criar aqui um Space Media Endpoints. Na verdade vamos criar já direto nas endpoints, porque já é bem específico, já está tocando no ponto realmente da API. Então a gente já pode criar até uma classe para tratar da NASA. Se a gente tivesse outra API, a gente poderia trocar, criar outra classe de endpoints. Então a pod endpoints, porque a pod é Astronomic Picture of Day. É assim que eles chamam lá na API deles, então vamos deixar mais próximo da realidade. Beleza? Ele vai receber parâmetros, então esse endpoint, essa URL vai variar conforme aqui e também conforme o dia que a gente vai passar. Então o dia que vai chegar aqui vai ter que chegar como string mesmo. Aqui a gente passa a chave, que daí a gente consegue colocar a chave em outro arquivo separadinho, para ficar bem organizado. E aqui a gente passa a data. Beleza, a gente criou um método estático que retorna uma string. Aqui a gente chama esse método, então essa classe com método estático, a gente consegue, quando a gente usa estático, a gente consegue chamar a classe e já ponto o método, fica muito mais fácil. Então aqui vamos mudar também para NASA, para ficar uma implementação mais específica. Então se digamos eu tivesse outra API que também tivesse um retorno parecido, eu conseguiria fazer uma implementação diferente para essa outra API.
Então, eu estou fazendo uma implementação específica para o meu data source específico da NASA aqui. Então, vou criar uma classe e um arquivo também para keys, para a chave da API. É sempre interessante separar as keys do endpoint, passar como uma variável, porque às vezes você consegue colocar até numa fonte externa essa key para não ficar exposto no código. Então por isso que eu preferi separar. E aqui eu preciso passar a data como uma string, e eu estou recebendo a data como datetime. Então eu preciso criar um conversor que faça com que ele fique no formato correto. Para deixar bem claro no nome da classe, nome do arquivo, para deixar bem claro o que ele está fazendo. Ele está convertendo uma data em uma string, é isso que ele está fazendo. Bem bom deixar bem claro que cada coisa está fazendo no teu código. Na hora que você bate o olho, você já entende o que está acontecendo. É muito mais fácil, é clean code. Beleza, então, a gente precisa aqui criar então um método que retorna uma string naquele formato que a gente precisa, que a API precisa. E esse método vai receber um datetime. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa string através de um método chamado split. Primeiro ele vai transformar o datetime em string. E daí ele vai quebrar essa string em duas com padrão de espaço. Então eu vou dar um print para ficar bem claro, para entender o que está acontecendo. Então a gente vai ver primeiro a data antes de ser quebrada e depois a gente vai ver o que esse método vai fazer. Beleza, então a gente botou um print aqui dentro e tornou o método estático para ficar mais fácil de acessar ele. Vamos comentar esse teste por enquanto, que ele ainda não está passando, só para a gente ver o que sai daquele datetime. Primeiro, vamos chamar aquele método aqui no main. Passar essa data aqui mesmo. E a gente vai ver o que é que sai. Beleza, então a gente tem esse formato aqui. A gente precisa desse primeiro pedaço do datetime. As horas a gente não vai passar para a API. Então o que separa eles é esse espaço. É o espaço entre a data e a hora. Então a gente precisa primeiro transformar a string e quebrar essa string pelo espaço. Agora vamos ver o que vai sair disso. Beleza, agora a gente consegue ver que ele sai uma lista de coisas desse split. E a gente precisa do primeiro pedaço, o primeiro item da lista. Então a gente vai fazer datetime.splitted.first para pegar o primeiro item da lista. Então vamos só rapidão printar esse first para a gente ver o que é que sai, para a gente ter certeza. Beleza, bem o formatinho que a gente precisa na API. Agora a gente volta para o nosso data source. E beleza, agora a gente está chamando o nosso método get. A gente está passando um endpoint, a gente está passando esse endpoint para lá. E a gente tem que passar para esse endpoint a API key e a data.
Então a gente já passou a API aqui. Agora a gente precisa passar a data em formato de string. Então a gente chama aquele método para converter, date to string converter, que a gente acabou de criar, e passa a data no formato datetime, que ele vai retornar desse método a string, naquele formato que a API precisa. Ah, beleza. Então aqui ele retorna esse client, ele retorna um HTTP response. Ele não retorna o Space Media Model que a gente precisa retornar desse método. Então a gente vai fazer. Primeiro a gente vai pegar essa resposta. Aí a gente tem que verificar se essa resposta tem o status code de sucesso. Então a gente vai fazer um if. Então esse response ele tem status code e tem o data, que é a informação, os dados que vêm na requisição. Então, primeiro a gente faz um if, vê se o response ou do status code é 200, 200 é o status de sucesso. Se ele for o status de sucesso, então ele tem que me retornar o Space Media Model. A gente precisa converter o JSON que a gente recebe, a gente tem que converter em Space Media Model. Então, a gente já fez, como a gente já fez o from JSON no Space Media Model, a gente só passa esse JSON esse response.data, que é um map, aquele map lá que vem da API. Só que o que acontece? Se a gente precisa decodificar, precisa fazer um JSON decode nesse map para realmente a gente ter o JSON decodificado para passar para esse método from JSON. Beleza? Então esse é o caminho feliz, o caminho de sucesso. Aí caso não dê certo, a gente vai fazer um throw. Só que por enquanto vamos deixar só para ele retornar o Space Media Model e a gente pensa no caso de não sucesso depois. Vamos colocar só por enquanto, porque agora no safety ele não aceita que não retorne nada. Então ele sempre reclama caso a gente tiver uma condição onde possa não retornar nada, pode só retornar null, ele vai reclamar. A menos que a gente permita que ele retorne null. Mas, de qualquer forma, aí não é o caso, a gente não vai retornar null, então a gente só coloca... Só para ele parar de reclamar momentaneamente, a gente vai retornar o Space Media Model genérico. Então, a gente precisa agora, primeiro ver se está chamando com a string certa, e daí a gente faz o caso de sucesso, teste de caso de sucesso, caminho feliz. Pronto, vamos descomentar o teste e ver se ele vai passar. Uma coisa importantíssima que esse verify a gente tem que fazer .called aí 1, porque pra gente ver se esse método foi chamado uma vez. E passou. Então agora a gente vai fazer o teste do caminho feliz de quando ele tiver sucesso. Então quando ele fizer a chamada para o client, ele tem que retornar um Space Media Model. Vamos separar o nosso when, porque é o caso de sucesso, ele é usado em mais de um teste. Então vamos separar numa função separadinha. Aí fica muito mais fácil da gente só chamar essa função nos testes. Beleza, agora então a gente chama o nosso data source. Com aquela mesma função que a gente já testou antes, passando a mesma data. Aqui o objetivo desse teste, então, é a gente ver se o resultado vai dar o mesmo que a gente está esperando. Então, nosso mock, ele tá mandando um JSON e a gente tem que ver se o resultado é a conversão daquele JSON certinho em Space Media Model. Então a gente vai criar aqui o que a gente está esperando. Vamos pegar lá nosso JSON certinho.
copiar para ficar mais fácil. Beleza, então a gente tem a descrição, que no nosso caso aqui é explanation. Que no JSON é explanation, dentro do app a gente resolveu chamar de descrição, que a gente achou melhor. Agora media type. Também está sendo media type lá na API. E o title também está sendo chamado de title na API. E media URL. Está sendo só chamado de URL lá. Pronto, agora a gente já tem o modelo esperado, que tem que sair de lá. E a gente faz só um expect para verificar se o resultado bate com o que a gente está esperando. Ou seja, com isso a gente vê várias coisas. A gente vê se, no caso de sucesso, quando ele tem um status 200, se ele está retornando realmente a conversão daquele modelo. E a gente verifica também se o modelo está sendo convertido do jeito certo. A gente verifica já duas coisas ao mesmo tempo. Aí, passou. Beleza. Então, o caso de sucesso já foi coberto. Agora a gente precisa fazer o caso de não sucesso. Então, agora a gente vai fazer o teste de quando ele não tiver sucesso ao chamar o nosso cliente. A gente vai verificar se ele está lançando uma exceção, que é o que o data source faz quando não tem sucesso. Ele vai e lança uma exceção. Então, a gente vai ver que para qualquer caso, qualquer status code que não seja 200, ele vai ter que lançar uma exceção. Então, aqui no caso, a gente vai tratar só com server exception, mas se fosse, por exemplo, um login, a gente poderia ter outros códigos de erro, por exemplo, para credenciais inválidas. Seria um código de erro. Então, é interessante a gente testar todos os códigos possíveis. Aqui no caso, como um exemplo simples, a gente só vai tratar o caso de sucesso de 200 e o que não for 200, qualquer outro código que não for 200 vai ser um server exception. Então a gente moca aqui, agora a gente tem que criar um novo mock, porque é o mock de falha. Então quando o client for chamado com o método get, passando qualquer parâmetro para ele, ele tem que dar um then answer de uma response, uma HTTP response, com um código diferente de 200. A gente vai pôr aqui um código de 400, por exemplo. Então, o data vai ser só uma mensagem de erro. Something went wrong, só para dizer que alguma coisa deu errada. Ou podia não ter nada dentro do data também. O que importa aqui não é o caso data. Então, quando dá qualquer status code diferente de 200, a gente nem olha o data. Então aqui a gente bota 400, que é diferente do caso de sucesso de 200, então significa que alguma coisa deu errado. Beleza. Agora então a gente vai fazer a chamada para o nosso data source. Observe que aqui a gente não vai botar o wait. Porque a gente quer pegar uma exceção. Aqui a gente, ali em cima a gente põe um wait porque a gente quer realmente a resposta daquele filter. Aqui a gente só quer obter uma exceção, então a gente não dá wait não. Então a gente vai fazer um expect que esse resultado, a gente vai pôr uma arrow function nesse caso, porque a gente está pegando um throw. A gente coloca que esse resultado tem que ser um throw de um server exception. Vamos rodar e ver que não vai funcionar. Porque o que a gente fez, no caso de não sucesso, a gente só retornou um modelo aleatório. Agora a gente vai voltar para o código em produção lá e vai consertar. Então a gente vai colocar realmente para ele lançar uma exceção, quando não dá certo. Lembra que eu falei que a gente ia deixar para depois essa parte, que é quando a gente chegasse no caso de não sucesso. Então a gente tem o 200, que é o caso de sucesso, que retorna o modelo.
E o caso, qualquer outro caso que não seja 200, tem que dar um throw de uma exception. Beleza, então vamos rodar o teste e agora é para passar. Beleza, passou. Então, caso a gente quisesse fazer para cada código, cada status code, a gente colocava mais um else if para o status code de 500, a gente retornava uma exceção diferente, a gente podia botar mais um else if para outros códigos e retornar exceções diferentes. Então, ali, em vez de server exception, pro 500 a gente retornava um server exception, pro 400 a gente retornava outra exceção e assim a gente ia. Agora a gente já garantiu que ele está chamando com a URL correta, que ele está lançando a exceção quando ele deve lançar e retornando o modelo quando ele deve retornar. Vamos rodar todos os testes e garantir que está tudo passando, não quebramos nada. Passou tudo, beleza. Fechou o data source, implementação. Agora a gente vai fazer a implementação do HTTP Client. Para implementar o HTTP Client. Agora a gente tem, por enquanto, só a abstração. Agora a gente vai fazer a implementação desse HTTP Client. Então a gente pode criar. Agora a gente vai fazer para HTTP mesmo a implementação. Mas a gente poderia também fazer uma implementação para o DIL, por exemplo. A gente cria aqui, por exemplo, HTTP Implementation, que implementa o HTTP Client, que a gente criou a abstração. Então aqui a gente vai importar o HTTP, vamos botar a versão mais recente do HTTP. A gente tinha colocado o 13.0, agora vamos mudar para o 13.1. Beleza, ele força a gente a implementar dois métodos, a gente só vai mexer com o get agora, porque é o que a gente vai usar no nosso app, mas a gente poderia criar para o post, delete, update também, então a gente vai criar só para o get, por enquanto. Beleza, então o que a gente faz? A gente importa a nossa biblioteca, de fato, do HTTP, as HTTP, e a gente instancia esse HTTP agora. Vai ser agora a gente instancia esse HTTP. A gente vai criar o client vai ser http.client, que é assim que funciona nessa biblioteca. Aí esse client agora vai ter o método get, que já vem no package, então esse package tem o método get do client, que a gente passa o URL, mas agora tá um pouquinho diferente o HTTP, a gente tem que fazer uri.parse para daí passar o URL, ele não recebe a string direta agora. Beleza, agora ele vai ter um future de response, o HTTP client, então para ele respeitar a minha abstração HTTP client, que retorna um HTTP response, eu tenho que dar um return de HTTP response, e dentro desse response, dentro desse HTTP response, eu vou passar o response.body, porque no HTTP client, o HTTP, a biblioteca HTTP, ela trabalha com response.body para o data. E o status code é response.statuscode. No DIL vai ser diferente e outras bibliotecas vão ser diferentes. Então, o que acontece? Aqui eu fiz para HTTP, a implementação do DIL vai ser um pouco diferente. E, dependendo do qual eu quiser usar, é só mudar a injeção de dependência, que eu vou mostrar mais para frente como faz. Então, se eu quisesse aqui, vir aqui, criar um DIL client, eu conseguiria facilmente criar um DIL client só implementando essa minha abstração. E daí, se desse na telha de mudar o package, era só injetar outro package no meu data source. Aqui, o meu data source, aqui ele recebe o HTTP client, então ele recebe qualquer um que implementar o HTTP client. Então, na hora de eu injetar, que eu vou mostrar mais pra frente como eu faço a injeção, é só mudar a implementação que eu quero injetar e pronto. Então, é muito simples de usar o package que eu quiser. Se eu usar o CleanArch, eu consigo usar o package que eu quiser muito facilmente.
Então, beleza. Já temos a implementação. Então, no HTTP Client, a gente já tem toda a parte do data pronto. Agora sim, a gente fechou o data. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com o presenter. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. E não esqueçam de compartilhar com aquele amiguinho que precisa muito de Clean Arc na vida. Beleza? Combinado? Até lá!